Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 5. Filosofia e Ciência Espíritas. Roteiro 12. Classificação da inteligência humana. Neste roteiro, nós vamos conhecer as principais características das classificações da inteligência humana e fazer a correlação entre o estudo espírita, a doutrina espírita e essas classificações da inteligência humana. Atualmente sabe-se que a inteligência não se constitui de unidade compacta, rígida e indissolúvel, que representa o altar da razão, como sempre se imaginou, mas um conjunto de capacidades que extrapolam o raciocínio lógico-matemático, desenvolvidas no ser espiritual por meio de estímulos recebidos ao longo da existência. Não podemos confundir a função cerebral com inteligência. Inteligência é atributo do espírito. E a ciência ela vem percebendo isso. A ciência, que antes tinha uma visão restrita a respeito do cérebro e da própria inteligência, via apenas ela como uma função do cérebro e ligada muito mais ao raciocínio lógico-matemático. Mas neste roteiro nós vamos estudar e verificar que a inteligência ela é um atributo que é do espírito, e que esse atributo se desenvolve em várias vertentes. E a ciência vem identificando essas várias vertentes que compõem uma multiplicidade da inteligência. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse roteiro. Tópico 1: inteligência racional. É a capacidade humana de raciocinar entendida por René Descartes, de 1596 a 1650, como a capacidade de pensar. Ego cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Este filósofo francês desenvolveu um método conhecido como cartesiano, com a finalidade de comprovar a sua teoria. Tal método exerceu notável influência no pensamento científico, com reflexo nos dias atuais, tendo como base a análise da complexidade do raciocínio, a partir de premissas e conclusões previamente identificadas como lógicas. Entretanto, por mais relevantes que tenham sido as contribuições de Descartes e seguidores, apenas um aspecto foi trabalhado: a inteligência racional, conhecida também como inteligência matemática e lógica, ou pensamento formal lógico. Para compreender a inteligência racional, é preciso primeiramente saber o significado do raciocínio e quais são as suas implicações. Raciocínio é uma operação lógica, discursiva e mental. Neste, o intelecto humano utiliza uma ou mais proposições para concluir, através de mecanismos de comparações e abstrações, quais são os dados que levam às respostas verdadeiras, falsas ou prováveis. Das premissas, chegamos a conclusões. Foi pelo processo do raciocínio que ocorreu o desenvolvimento do método matemático, este considerado instrumento puramente teórico e dedutivo, que prescinde de dados empíricos. Através da aplicação do raciocínio, as ciências como um todo evoluíram para uma crescente capacidade do intelecto em alavancar o conhecimento. Este é utilizado para isolar questões e desenvolver métodos e resoluções nas quais diversas questões relacionadas à existência e sobrevivência humana. O raciocínio, um mecanismo da inteligência, gerou a convicção nos humanos de que a razão, unida à imaginação, constituem os instrumentos fundamentais para a compreensão do universo, cuja ordem interna, aliás, tem um caráter racional. Portanto, segundo alguns, este processo é a base do racionalismo. Logo, resumidamente, o raciocínio pode ser considerado também um dos integrantes dos mecanismos dos processos cognitivos superiores, da formação de conceitos e da solução de problemas, sendo parte do pensamento. O pensamento racional tem como instrumentos a observação, detecta e relaciona evidências consideradas reais e incontestáveis a respeito do que se pretende estudar. A análise divide os acontecimentos, fatos e fenômenos ao máximo em unidades ou partes simples, estudando-as metódica e detalhadamente. Síntese: agrupa as análises das partes ou unidades analisadas em um todo consistente, a fim de obter visão do conjunto.
Conclusão: relaciona as deduções e interpretações com base nas etapas anteriores, mantendo-se em todo o processo uma ordenação lógica e gradual do simples para o complexo. A inteligência racional utiliza o raciocínio e a lógica ou razão na tomada de decisões, necessários à resolução de problemas ou desafios. Nesta situação, a mente racional procura encontrar a solução ou soluções mais adequada, sem envolvimento ou com reduzida participação das emoções e sentimentos. Podemos então resumir que a inteligência racional é aquela ligada ao raciocínio ou capacidade de pensar, como falava René Descartes. Mas essa é apenas uma percepção da inteligência, ou seja, a inteligência racional é aquela que é ligada ao raciocínio, à lógica, mas ela é apenas uma vertente da inteligência. A inteligência racional é aquela que procura identificar determinados pontos ou elementos e, desses pontos, fazer análise e chegar a conclusões. Por isso, na inteligência racional, nós temos fases, etapas que estão relacionadas ao desenvolvimento do raciocínio, que seria a observação, a análise, a síntese e a conclusão. Esse processo, que é o processo também de análise científica, ele está ligado exatamente ao raciocínio, que é uma componente do grande complexo que é a inteligência. E aí estamos vendo a chamada inteligência racional. Esse tipo de entendimento foi amplamente aplicado aos processos educativos tradicionais, no lar e na escola, restringindo de certa forma a educação. Jean Piaget, de 1896 a 1980, considerado o maior expoente do estudo do desenvolvimento cognitivo, apresentou efetivamente conceitos inovadores. Contudo, suas ideias ficaram restritas à cognição ou pensamento lógico-matemático. Tais princípios são aceitos como fundamentos da teoria do desenvolvimento por ele elaborada, conhecida como epistemologia genética. A epistemologia genética considera que o indivíduo passa por várias etapas de desenvolvimento cognitivo ao longo da existência, de forma que o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação de aprendizados resulta em adaptação do conhecimento. Segundo essa formulação, o ser humano assimila informações ou aprendizados que lhe chegam ao mundo exterior, mas por possuir uma estrutura mental que não está vazia, precisa acomodar os novos dados a esta estrutura mental pré-existente. A mudança do comportamento ocorre com a acomodação, ou seja, com a capacidade de um indivíduo assimilar novas informações e adaptá-las ao que já conhecia. Por esse esquema, nenhum conhecimento novo entra em conflito com o aprendizado anteriormente adquirido. Em síntese, a epistemologia genética ensina: somos, portanto, conduzidos a supor a existência de três grandes tipos de conhecimento: as formas hereditárias, das quais o instinto é protótipo e que encerram uma lógica mais cristalizada em uma programação inata e rígida, cujo conteúdo se refere a informações igualmente inatas sobre o meio. As formas lógico-matemáticas, progressivamente construídas, como acontece principalmente nos níveis relativamente superiores, que caracterizam a inteligência. As formas adquiridas em função da experiência, desde a aprendizagem até o conhecimento físico. Tais ideias moldaram processos educacionais, filosofia, currículos, metodologia da educação e a prática educativa, de tal forma que outros aspectos e tipos da inteligência humana foram ignorados ou até desprezados. Sabe-se hoje, contudo, e felizmente, que há outras formas de manifestação da inteligência. Em recente artigo publicado na revista Conhecer, o articulista demonstra que o conhecimento racional é importante, mas quantificá-lo na forma de um quociente de inteligência, o QI, é obsoleto, frente às conquistas das neurociências. Percebe-se, na verdade, que estamos vivendo um momento de reavaliação de certos conceitos na área cognitiva, anteriormente aceitas como definitivas, concluindo-se que a inteligência humana não pode ser restrita apenas ao racional. Ao contrário,
Revela possuir múltiplas capacidades que se misturam à genética, à prática e a fenômenos inconscientes. Tais capacidades envolvem a razão, não há dúvida, mas também a emoção, os sentimentos, a memória de aprendizado anterior, a influência do meio, a educação, atos instintivos e, em determinadas situações, percepções extrasensoriais, como a intuição e a inspiração. Ainda no estudo da inteligência racional, essa compreensão sobre a inteligência, ela sofreu uma evolução com a epistemologia genética, segundo a qual a inteligência ela estava ligada a alguns fatores, por exemplo, fatores hereditários, a questão dos fatores lógico-matemáticos, ou seja, o aprendizado do raciocínio, da matemática, de análise de situações complexas, mas também um terceiro fator, que seriam as experiências vividas pela pessoa. Então, a epistemologia genética começou a entender que não era a inteligência racional não era apenas fruto de percepções lógico-matemáticas, e sim era um escopo mais amplo. E essa percepção, ela se propagou também no próprio estudo acadêmico. E passou-se a ver a inteligência como algo mensurável, que aí vem a questão da avaliação dos testes de QI, que depois foi algo também superado. Hoje, modernamente, sabe-se que a avaliação dos testes de QI, ele apenas dá um indicativo exatamente da inteligência racional, mas não alcança os outros ramos, as outras classificações da inteligência. Os educadores, pais e professores de linha cognitiva que se mantêm presos aos conceitos cartesianos ou que só consideram o construtivismo de Piaget apresentam sérias dificuldades para entender e educar a nova geração de espíritos que reencarna no planeta, que, a despeito de possuir recursos intelectivos mais acentuados, pode revelar comportamentos e atitudes contrárias aos pressupostos educativos preconizados, justamente pelos defensores da inteligência racional. A nova geração de espíritos apresenta habilidade e destreza mental maiores, se comparadas à média da geração anterior. Independentemente da estrutura moral que possuem os espíritos que ora reencarnam no planeta, revelam um certo grau de similaridade comportamental. São mais criativos e mais perceptivos, condição que pode induzi-los a manipular familiares, professores e chefes. Se aborrecem exaustivamente com longas explanações, como aulas expositivas, ou com assuntos discursivos lineares, visto que não lhes favorecem a participação. A cognição não é, a rigor, priorizada em suas atividades educativas. Revelam-se rebeldes no acatamento de ordens e diante da rigidez de certos professores educativos, ainda que admitam a necessidade da disciplina. Apreciam padrões morais, mesmo que não sejam capazes de reproduzi-los, e se revelam amorosos e bons companheiros se a estrutura familiar está erguida no amor e respeito mútuo. Obviamente, há outras características da geração nova de espíritos, algumas diretamente relacionadas aos aspectos culturais do ambiente onde renascem ou do tipo de educação familiar recebida. Neste contexto, os educadores modernos necessitam estar bem informados a respeito do assunto, reconhecendo que, em princípio, a razão não deve entrar em contradição com emoções e sentimentos. E mais, os conflitos éticos ocorridos são sinal de que algo não vai bem no campo moral. Assim, em qualquer decisão racional deve-se necessariamente pesar as consequências morais, conciliando os ditames da razão com os sentimentos e as emoções para a garantia da paz do espírito, fator imprescindível à vida. Vemos então que o aspecto da inteligência racional, ele não é suficiente para permitir a ampla gama de capacidades atreladas à inteligência. Isso se revela mais forte com a chegada de espíritos na Terra que estão encarnando na Terra para ajudar no processo de transição planetária. Esses espíritos, eles demonstram possuir outras características de inteligência que ampliam o aspecto da inteligência racional e por isso tem se tornado desafiador das últimas décadas para cá o estudo e o ensino
humano. Por mais que se busque, seja no aspecto do construtivismo, seja no aspecto lógico-matemático, o ensino, esse ensino ele não vem atendendo às características dessas novas gerações que são permeados em alguma parte por espíritos que veio de outros planetas, de outros mundos mais avançados, para ajudar nesse processo de transição planetária, demonstrando que nosso processo de ensino também se mostra obsoleto e inadequado para atender à gama de inteligências que são prementes do próprio espírito. Tópico 2: as múltiplas inteligências. O estadunidense Howard Gardner, nascido em 1943, psicólogo cognitivo da Universidade de Harvard, desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, em trabalho conjunto com o colega Nelson Goodman, a partir de um projeto de pesquisa conhecido como Projeto Zero. No seu livro mais famoso, Estruturas da Mente, de 1983, Gardner descreve 7 dimensões da inteligência: a inteligência visual ou espacial, inteligência musical, inteligência verbal, inteligência lógico-matemática, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal e inteligência corporal ou sinestésica. Mais tarde, acrescenta à lista a inteligência naturalista e a inteligência existencial. O resultado de suas pesquisas encontra-se no livro Multiple Intelligence: The Theory in Practice, publicado em 1993 nos Estados Unidos. Esta obra, de leitura imprescindível, foi traduzida para o português com o título Inteligências Múltiplas: A Teoria na Prática, publicada pela editora Artes Médicas. Em relação ao conceito de inteligência propriamente dito, Howard Gardner afirma: numa visão tradicional, a inteligência é definida operacionalmente como capacidade de responder a itens de inteligência. A inferência, a partir dos resultados dos testes, de alguma capacidade subjacente, é apoiada por técnicas estatísticas que comparam respostas de sujeitos em diferentes idades. A aparente correlação desses resultados de testes através das idades e através dos diferentes testes corrobora a noção de que a faculdade geral da inteligência não muda muito com a idade ou com o treinamento ou experiência. Ela é uma faculdade inata. A teoria das inteligências múltiplas, por outro lado, pluraliza o conceito tradicional. Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade social. A capacidade de resolver problemas permite à pessoa abordar a situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a rota adequada a esse objetivo. A criação de um produto cultural é crucial nessa função, na medida em que captura e transmite o conhecimento ou expressa as opiniões ou os sentimentos da pessoa. A teoria das inteligências múltiplas não desconhece os efeitos da ação biológica, a carga genética, na resolução de problemas, nem ignora a tendência cultural humana para a solução de problemas. Por exemplo, esclarece Gardner, a linguagem, uma capacidade universal, pode manifestar-se particularmente como escrita em uma cultura, como oratória em outra, e como linguagem secreta dos anagramas numa terceira. O universo da pesquisa de Gardner foi amplo, avaliou indivíduos comuns e intelectuais, ambos provenientes de distintos estratos sociais, mas também estudou desenvolvimento de diferentes habilidades em crianças de mediana inteligência e em crianças superdotadas, adultos com lesões cerebrais, investigando se perdiam com a enfermidade a intensidade da produção intelectual e algumas habilidades relacionadas. Populações ditas excepcionais, como autistas. A história do desenvolvimento cognitivo através dos milênios. Psicólogo construtivista muito influenciado por Piaget, Gardner distingue-se de seu colega de Genebra, na medida em que Piaget acreditava que todos os aspectos da simbolização partem de uma mesma função semiótica, enquanto que ele acredita que processos psicológicos independentes são empregados quando o indivíduo lida com símbolos linguísticos, numéricos, gestuais ou outros. Segundo Gardner, uma criança pode ter um desempenho precoce em uma área,
o que Piaget chamaria de pensamento formal, e estar na média ou mesmo abaixo da média em outra, o equivalente, por exemplo, ao estágio sensório-motor. Com o avanço dos estudos e da ciência, a inteligência até então centrada na inteligência racional vem ganhando outros contornos. E aí merece destaque o estudo do americano Gardner com as questões das múltiplas inteligências. Gardner, ele conseguiu mapear e identificar várias modalidades de inteligências, como a inteligência visual ou espacial, a inteligência musical, a inteligência verbal, a inteligência lógico-matemática, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência cognitiva e a inteligência naturalística e também a inteligência existencial. E com isso, ele conseguiu mapear um espectro mais amplo de inteligências. E Gardner ele compreende que a inteligência, então, ela é fruto de uma série de estímulos e que uma pessoa pode ter uma inteligência mais desenvolvida em determinada modalidade, por exemplo, na inteligência musical, e enquanto nas outras inteligências, na lógico-matemática, na sinestésica, ela desenvolve uma inteligência mais limitada, demonstrando que o que vai variar é a forma como essa pessoa ela vai lidar com o conhecimento, com as experiências, com a cultura que ela interage, que ela vive, que ela está inserida. Tópico 2.1: classificação das inteligências múltiplas. Inteligência verbal ou linguística. Manifesta-se através da linguagem escrita ou falada. O indivíduo gosta de ler, escrever, ouvir, trocar ideias. Tem boa memória para nomes, lugares, datas e trivialidades. Geralmente é bom contador de histórias e de anedotas. Gosta de ler livros e escrever ou contar histórias. Tem vocabulário rico e se expressa com fluência. Gosta de fazer palavras cruzadas e jogos com palavras. Os componentes centrais da inteligência linguística são uma sensibilidade para os sons, ritmos e significados das palavras, além de especial percepção das diferentes funções da linguagem, em geral usada para convencer, agradar, estimular ou transmitir ideias. Nas crianças, esta habilidade se manifesta espontaneamente pela capacidade de contar, reproduzir histórias ou para relatar com precisão experiências vividas. Podemos encontrar essa inteligência bem desenvolvida em redatores, contadores de história, poetas, novelistas, teatrólogos, escritores e oradores. Inteligência musical é a habilidade de reproduzir, compor e apreciar a musicalidade com discriminação de sons e percepção de suas variações. É a inteligência que primeiro se manifesta. Cada indivíduo tem certo nível de habilidade musical, mesmo aqueles considerados amusicais. A inteligência musical trabalha a variedade de sons, a habilidade para perceber temas musicais, a sensibilidade para ritmos, texturas e timbre, e a habilidade para produzir e ou reproduzir música. As pessoas que possuem essa habilidade normalmente são sensíveis a ritmos e batidas dos sons do ambiente, tocam instrumentos ou gostam bastante de música, lembram facilmente das melodias e das canções, identificando notas musicais desafinadas. Preferem estudar e trabalhar ouvindo música, colecionam discos, gostam de cantar e dedicam tempo à música. A criança com habilidade musical desenvolvida percebe desde cedo diferentes sons no seu ambiente e frequentemente canta para si mesma. Podemos encontrar essa inteligência ampliada em cantores, músicos, compositores e maestros. Então, vemos aqui um detalhamento de duas das inteligências classificadas por Gardner. A inteligência verbal ou linguística, que seria aquela inteligência ligada à habilidade de usar palavras, de formar frases, de ler textos, e essa habilidade ela está muito ligada a pessoas que gostam de escrever. Outra habilidade seria a inteligência musical, que seria a capacidade de compreender sons, de analisar sons, de realizar execução de instrumentos musicais. Essa habilidade está ligada a pessoas ligadas à música, como maestros, cantores, compositores.
Inteligência lógico-matemática. Os componentes centrais dessa inteligência são descritos como uma sensibilidade para padrões, ordem e sistematização. A pessoa é capaz de identificar conexões entre peças separadas ou distintas e a raciocinar sobre problemas matemáticos. Demonstra também capacidade para manejar habilmente longas cadeias de raciocínio, conhecer problemas e levá-los adiante, explorar padrões, categorias e relações, resolver problemas aritméticos ou lógicos rapidamente, usar computação, apreciar jogos estratégicos e enigmas como xadrez e damas, fazer experimentos, testando o que não se entende facilmente. Tal inteligência possui uma natureza não verbal, de modo que a solução de um problema é, em geral, construída mentalmente antes de ser articulada ou escrita. A criança com especial aptidão para essa inteligência demonstra facilidade para lidar com números, fazer cálculos matemáticos e apresentar notações práticas do seu raciocínio. Encontramos esse tipo de inteligência em programadores de computação, analistas de sistema, engenheiros, matemáticos, banqueiros, contadores, advogados e cientistas. Inteligência espacial é a capacidade de criar mapas mentais, de pensar por meio de imagens, de visualizar imagens mentais claras, de ler facilmente mapas e diagramas, de desenhar mentalmente representações precisas de pessoas ou coisas. O indivíduo que tem desenvolvido essa inteligência gosta de participar de atividades artísticas, de ver projeções, filmes, slides ou fotos, ou de montar quebra-cabeças. Nas crianças pequenas, o potencial especial dessa inteligência é percebido através da habilidade para desenvolver quebra-cabeças e outros jogos espaciais, com atenção para detalhes visuais. Encontramos essa inteligência em arquitetos, artistas gráficos, cartógrafos, desenhistas de produtos industriais, pintores e escultores, e também em cirurgiões, os quais previamente visualizam na mente o órgão do corpo físico e a intervenção cirúrgica que irá realizar. E aí vemos mais duas espécies de inteligência: a inteligência lógico-matemática, que é aquela inteligência que está atrelada à realização de cálculos, à solução de problemas. É a questão também da inteligência racional, né, de se desenvolver problemas e encontrar soluções. E outra inteligência que é a inteligência espacial, que é aquela pessoa que tem facilidade para lidar com mapas, lidar com figuras, criar desenhos. Isso está ligado à inteligência espacial. Inteligência sinestésica ou corporal sinestésica. Esta inteligência está relacionada ao desenvolvimento do corpo físico e à habilidade de usar o corpo para expressar uma emoção, sentimento ou transmitir uma mensagem ou história, ou ainda para praticar um esporte. O indivíduo aprende melhor movimentando-se, processa conhecimentos através de expressões corporais, daí envolver-se em atividades motoras, esportivas ou de dança. Possui habilidade para usar a coordenação grossa ou fina em esportes, artes cênicas ou plásticas, sabendo controlar movimentos do corpo e, igualmente, manipular instrumentos que exigem destreza manual. As pessoas dotadas deste tipo de inteligência têm um senso e controle natural do corpo, mesmo sem treinamento prévio. Também está incluída a destreza na manipulação de objetos. A criança especialmente dotada de inteligência sinestésica se move com graça e expressão a partir de estímulos musicais ou verbais. Demonstra grande habilidade atlética ou coordenação motora apurada. A inteligência corporal sinestésica pode ser melhor observada em desportistas, atores mímicos, artistas circenses, dançarinos profissionais ou em pessoas que habilmente sabem manipular instrumentos e equipamentos. Inteligência interpessoal é a habilidade de interagir com pessoas, entendê-las e interpretar seus comportamentos. O indivíduo que tem desenvolvido esse tipo de inteligência está sempre cercado de várias pessoas, gosta de se comunicar, ainda que às vezes utilize a habilidade para manipular pessoas, aprecia atividades em grupo, serve como mediador em discussões e tem capacidade para ler situações ou acontecimentos com precisão. Esse tipo de inteligência não depende da linguagem, portanto, o indivíduo pode possuí-la
mesmo sem demonstrar qualquer habilidade linguística apurada. A inteligência interpessoal se manifesta em crianças pequenas como a habilidade para distinguir pessoas. No adulto, em algumas crianças, essa inteligência pode evoluir para a apurada percepção de intenções e desejos de outras pessoas, permitindo-lhes reagir apropriadamente a partir dessa percepção. Crianças especialmente dotadas demonstram muito cedo habilidade para liderar outras crianças, uma vez que são extremamente sensíveis às necessidades e sentimentos de outros. A inteligência interpessoal pode ser melhor observada em líderes religiosos, políticos, professores e terapeutas. Vemos aqui mais duas inteligências apontadas por Gardner: a inteligência sinestésica ou corporal, ligada exatamente à capacidade da pessoa ter uso do seu corpo. Aí, essa inteligência está ligada a atividades esportivas, está ligada à dança, a questões que dependam de uma coordenação motora muito fina e muito precisa, uma habilidade corporal, um conhecimento corporal. Então, essa habilidade vai estar muito presente em dançarinos, em atletas de esportes em geral, que desenvolvem essa capacidade corporal. Outra inteligência é a inteligência interpessoal, que é uma inteligência ligada à capacidade da pessoa perceber as outras e se relacionar com outras pessoas. É uma inteligência profundamente relacional. Essa inteligência interpessoal faz com que a pessoa tenha uma capacidade de liderança, uma capacidade de perceber o desejo ou o pensamento do outro, a necessidade do outro, e de dar uma resposta adequada a essa percepção que ele tem. Essa inteligência é muito presente em terapeutas, psicólogos, em líderes, né, sejam líderes políticos ou religiosos, e também em professores. Inteligência intrapessoal. A pessoa com essa inteligência aperfeiçoada possui capacidade para manter a mente em total concentração, sabendo distinguir nitidamente sentimentos, emoções e expressões do raciocínio. Demonstra independência, força de vontade e autodireção em tudo o que faz. Revela certo grau de autoconfiança, sabendo reagir positivamente no transcurso de discussões controvertidas, nas quais predominam opiniões fortes. Como norma de conduta, gosta de abstrair-se e viver no mundo particular, preferindo isolar-se para produzir algo, desenvolver um projeto ou hobby pessoal. Tal inteligência é o correlativo interno da inteligência interpessoal, pois o indivíduo tem desenvolvido a habilidade para acessar os próprios sentimentos, sonhos e ideias, discriminá-los e utilizá-los na solução de problemas pessoais. É um reconhecimento de habilidades, necessidades, desejos e inteligências próprias. A capacidade para formular uma imagem precisa de si próprio e a habilidade para usar essa imagem de forma efetiva. Nas crianças, a inteligência intrapessoal desenvolvida se observa pela capacidade que demonstram diante de fatos e acontecimentos. Em geral, tendem para a introspecção, são mais caladas e reservadas, condições que podem ser confundidas com timidez. Encontramos esse tipo de inteligência em filósofos, psiquiatras, aconselhadores e pesquisadores. Inteligência naturalista consiste na habilidade de identificar e classificar padrões da natureza. É também conhecida como inteligência biológica ou ecológica. A pessoa tem capacidade para perceber a natureza de maneira integral e demonstra acentuada empatia com animais e plantas, uma afinidade que pode ser vista como sentimento ecológico, percepção avançada dos ecossistemas e dos habitats. A criança demonstra precoce necessidade de viver em contato com a natureza, ao ar livre, a cuidar e proteger animais. Manifesta-se geralmente em biólogos, jardineiros, paisagistas, ecologistas e amantes da natureza. Inteligência existencialista. Essa nona inteligência, que ainda se encontra em estudo, relaciona-se à capacidade de considerar questões mais profundas da existência, de fazer reflexões sobre quem somos, sobre onde vivemos e por que morremos, ou para onde vamos. Gardner ainda reluta em aceitar essa inteligência, justificando que os cientistas ainda não provaram que ela atua ou requer áreas específicas do cérebro. Vemos aqui outras três modalidades de inteligência. A inteligência intrapessoal, que é aquela que está ligada à capacidade do indivíduo de compreender a si mesmo, de
mergulhar dentro de si, de realizar reflexões e de sua percepção em relação ao mundo, interagindo consigo. Essa inteligência está muito presente em psiquiatras, psicólogos, são pessoas que têm um comportamento nas crianças, têm um comportamento mais reservado, que faz inclusive pensar que a criança seja tímida, mas que na verdade ela tem uma profunda capacidade de reflexão. Outra área também muito presente, essa inteligência intrapessoal, é na filosofia. Outra inteligência é chamada inteligência naturalista, que é aquela voltada para a percepção do homem em relação ao meio ambiente, em relação ao habitat em que vive e a relação entre os ecossistemas. Essa inteligência ela foi também identificada, embora numa fase posterior das pesquisas de Gardner. Outra inteligência, essa que Gardner ainda não compreende ainda como comprovada pela ciência, já que não consegue demonstrar qual área do cérebro seria afetada por essa inteligência, seria a inteligência existencialista. Essa inteligência seria uma inteligência voltada para a compreensão do sentido da vida, de por que estamos aqui, para onde vamos, e essa compreensão de nossa interação no cosmos e seria uma visão um pouco mais holística do ser humano. Gardner, ele tem ainda críticas a essa inteligência, porque ele afirma que não se conseguiu comprovar no cérebro qual área estaria sendo utilizada por esse ramo de inteligência. Mas outros cientistas incluem também a inteligência existencialista como uma das modalidades de inteligência. Tópico 3: inteligência emocional. A inteligência emocional envolve habilidades para perceber, entender e influenciar as emoções. Foi introduzida e definida por John D. Mayer, psicólogo e professor da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, e por Peter Salovey, professor de epidemiologia e saúde pública na Universidade de Yale. Salovey e Mayer definiram inteligência emocional como a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Dividiram-na em 4 domínios: percepção das emoções, que inclui habilidades desenvolvidas na identificação de sentimentos por estímulos, como a voz ou a expressão facial, por exemplo. A pessoa que possui essa habilidade identifica a variação e mudança no estado emocional de outra. Uso das emoções implica na capacidade de usar as informações de forma emocional para facilitar o pensamento e o raciocínio. Entender emoções é a habilidade de captar variações emocionais nem sempre evidentes. Controle e transformação da emoção constitui o aspecto mais facilmente reconhecido da inteligência emocional e a aptidão para lidar com os próprios sentimentos. Genericamente, a psicologia entende que a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os sentimentos próprios e os dos outros, sabendo lidar com eles. E chegamos na inteligência emocional. A inteligência emocional pode ser conceituada como a capacidade ou habilidade de perceber, entender e influenciar as emoções. Os estudiosos que definiram esse conceito de inteligência emocional trouxeram 4 domínios da inteligência emocional. O primeiro é a percepção das emoções, que seria a capacidade de perceber as emoções em si e nos outros. O segundo domínio seria o uso das emoções, que seria a capacidade de utilizar as emoções, exercendo determinado domínio para influenciar e, e não só suas próprias emoções, como a do outro. Outro domínio seria o domínio de entender as emoções, que seria a capacidade de compreender as emoções e os desdobramentos dessas emoções no comportamento humano. E o outro domínio seria o controle das emoções, de você conseguir controlar as suas emoções e a do outro, e com isso receber respostas a determinados estímulos. O conceito de inteligência emocional foi popularizado pelo jornalista e psicólogo estadunidense Daniel Goleman em 1995,
esclarecendo que esse tipo de inteligência pode ser visualizado nas inteligências intrapessoal e interpessoal propostas por Gardner. Contudo, ao analisar o trabalho desse pesquisador, que muito tem contribuído para desvendar a inteligência humana, Goleman considera que ainda há um vasto campo de estudo a ser pesquisado. As teorizações de Gardner contêm uma dimensão da inteligência pessoal, intra e interpessoal, que é amplamente apontada, mas pouco explorada. O papel das emoções. Talvez isso se dê porque, como me sugeriu ele próprio, seu trabalho é fortemente informado por modelo mental da ciência cognitiva. Assim, sua visão dessas inteligências enfatiza a percepção, a compreensão de si e dos outros nas motivações, nos hábitos de trabalho e no uso dessa intuição na própria vida e na de relação com os outros. Mas o campo das emoções também se estende além do alcance da linguagem e da cognição. Outro ponto não menos importante, também destacado por Goleman, é que, embora haja amplo espaço nas suas descrições das inteligências pessoais para intuição no jogo das emoções e no domínio do controle, Gardner e os que com ele trabalham não investigaram com muitos detalhes o papel do sentimento nessas inteligências, concentrando-se na cognição sobre o sentimento. Goleman não deixa de ter razão quando assinala que, ainda que não intencionalmente, os estudos sobre inteligências múltiplas deixa inexplorado o rico mar de emoções que torna a vida interior e os relacionamentos tão complexos, tão absorventes e muitas vezes desconcertantes, e deixa por sondar tanto o sentido em que há inteligência nas emoções, quanto o sentido em que se pode transmitir inteligência às emoções. Mas afinal, qual é o significado de emoção para Goleman? Trata-se de um conceito, como ele mesmo enfatiza, que tem várias interpretações, como sentimento, paixão, agitação ou excitação mental, entre outras. Para o pesquisador, emoção se refere a um sentimento e seus pensamentos distintos, estados psicológicos e biológicos, e uma gama de tendências para agir. Mas concorda que o conceito é limitante, pois a gama de emoções do ser humano é infinita. Prefere não entrar nas discussões teóricas sobre a classificação das emoções em primárias e secundárias, sugerindo, contudo, que algumas emoções, por serem tão evidentes, podem ser agrupadas desde que não se perca a visão de que cada tipo de emoção pode gerar subtipos isoladamente ou atuar em conjunto com outras emoções. Sua classificação básica das emoções, por ele considerada incompleta e que pode ser visualizada por meio de expressões faciais e ou corporais, propõe um agrupamento de sentimentos semelhantes cuja manifestação apresenta uma escala gradativa: ira, fúria, revolta, ressentimento, raiva, exasperação, irritabilidade, hostilidade e, talvez no extremo, ódio e violência patológicos. Tristeza, sofrimento, mágoa, desânimo, melancolia, autopiedade, solidão, desamparo, desespero e, quando patológica, severa depressão. Medo, ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, cautela, inquietação, pavor, terror e, como psicopatologia, fobia e pânico. Prazer, felicidade, alegria, contentamento, deleite, orgulho, diversão, gratificação, satisfação, bom humor, euforia, êxtase e, no extremo, mania. Amor, aceitação, amizade, confiança, afinidade, dedicação, adoração, paixão, ágape, afeição entre os antigos cristãos, afeto. Surpresa, choque, espanto, pasmo, maravilha. Nojo, desprezo, desdém, antipatia, aversão, repugnância, repulsa. Vergonha, culpa, vexame, mágoa, remorso, humilhação, arrependimento, mortificação e contrição. A inteligência emocional vem trazer, então, o componente da emoção como fator preponderante no próprio desenvolvimento da inteligência, e aí criando o ramo da inteligência emocional. O próprio Gardner, ele reconheceu que as indicações que ele fez de modalidade de inteligência não levavam em conta os sentimentos, as emoções, e que, por isso,
estava se trazendo uma visão mais lógica, uma visão mais descritiva da inteligência. Mas que seria importante também, como vem Kuhlman trazendo isso, verificar o componente ou os vetores das emoções influenciando a inteligência, e daí a vertente da inteligência emocional. Então, Kuhlman vai e ele demonstra, ele vai indicando várias espécies de emoções e como elas impactam no comportamento humano, fazendo com que se desenvolva, ou seja necessário se desenvolver, uma inteligência voltada para as emoções, que seria a inteligência emocional. Tópico 4: inteligência espiritual. Há atualmente uma polêmica entre Howard Gardner, da Universidade de Harvard, psiconeurologista especializado no estudo da inteligência humana, e Robert Emmons, da Universidade da Califórnia, neuropsicólogo interessado na investigação da religiosidade humana. O primeiro se tornou mundialmente famoso pela teoria das inteligências múltiplas. Emmons, por sua vez, tornou-se conhecido por suas investigações sobre psiconeurologia e religião. Tomando as ideias e critérios de Gardner como ponto de partida de um discutido ensaio, ele, Emmons, tentou provar que se pode postular a existência de uma inteligência que ele, sem meias palavras, chama de inteligência espiritual. Entretanto, para Emmons, Gardner não apresenta respostas convincentes a respeito da inteligência existencial ou espiritual, analisada igualmente por outros estudiosos. Emmons defende, com cerrada argumentação, que a inteligência tem uma faceta espiritual, que pode e obedece a todos os critérios indicados por Gardner, deve para ser assumida no espectro das inteligências múltiplas. Trata-se de um envolvimento existencial denso de sentido e de valor. É uma forma inteligente de se posicionar e de se relacionar, teórica e praticamente, com esse princípio supremo. Para Emmons, essa forma de inteligência possibilita ao ser humano estabelecer um contato íntimo, não só com o que as religiões chamam de o divino, mas consigo mesmo e com o mundo e os fatos da vida, encontrando nisto uma forma de realização cognitiva que merece o adjetivo de espiritual. Para esse pesquisador, a inteligência espiritual, existencial ou religiosa apresenta dois aspectos: um conjunto de habilidades e capacidades associadas à espiritualidade de grande relevância nas operações da mente humana. Outro, que considera as diferenças individuais dessas habilidades como sendo elementos centrais na constituição e na dinâmica da personalidade. Em outras palavras, há indivíduos que, para se adaptarem e integrarem no meio em que vivem, necessitam estar inseridos em um clima que prioriza a espiritualidade, que pode ser manifestada na forma de práticas religiosas ou de conduta moral edificante. Vemos agora o cientista Emmons trazendo a ideia da inteligência espiritual. Essa inteligência seria aquela ligada à religiosidade, ou a pessoas que buscam a interação com o divino, com algo que é imaterial. Emmons, então, ele aponta que essa inteligência foi ignorada por Gardner e que é necessário compreender que algumas pessoas necessitam desse convívio na busca do divino e necessitam se agrupar para buscar o divino. Ou seja, teria vertentes de inteligência intrapessoal e interpessoal e inteligência existencial que convergiriam para a inteligência espiritual. Recentemente, a física e filósofa estadunidense Dana Zohar, nascida em 1945, juntamente com o marido, que é psiquiatra, propõe a adoção de um quociente para a inteligência espiritual, ou QS, do inglês Spiritual Quotient, no livro do mesmo nome que ambos escreveram. Na obra, os autores demonstram que o ser humano possui no cérebro um ponto, o ponto de Deus, uma área que seria responsável pela necessidade de experiências espirituais. Cientistas de renome como Francis Collins, idealizador do projeto Genoma Humano e seu diretor por 10 anos, ou Bruce Lipton, internacionalmente conhecido na área de biologia celular, apontam para a possibilidade de geneticamente estarmos programados para desenvolver a inteligência espiritual, ou seja, em determinado momento da caminhada evolutiva, o homem se voltará para a ideia de Deus. Reforçando a ideia dos cientistas,
de inteligência espiritual, outros cientistas vêm demonstrando a presença no componente intelectual humano de um- uma força que nos leva para buscar o conhecimento de Deus, buscar conhecer Deus. Vemos cientistas apontando a existência do ponto de Deus no cérebro, ou seja, uma área do cérebro que é estimulada quando se busca a espiritualidade. Outros cientistas, como Bruce Lipton, falam exatamente dessa propensão genética para o homem buscar Deus, né? Então, nós começamos a ver a ciência se alinhando ou buscando uma parceria ou uma compreensão da religiosidade, da espiritualidade, daquilo que é divino. Por outro lado, frente a um mundo de mudanças contínuas e rápidas no que estamos inseridos, é preciso admitir que uma série de esclarecimentos nos são transmitidos por cientistas e tecnólogos com a finalidade de auxiliar o homem no conhecimento da natureza, do mundo no qual está inserido e também de si mesmo. Nesse sentido, Stanislav Grof, um dos fundadores da psicologia transpessoal, considera em seu livro Psicologia do Futuro que a psicologia e a psiquiatria requerem uma revisão radical baseada na investigação intensiva e sistemática dos estados invulgares da consciência. Quer isso dizer que, além dos processos já considerados comuns ou já absorvidos pelo conhecimento, como as contribuições de Gardner e as de Goleman, é preciso estarmos atentos a outros aspectos, registrados na forma de percepções que estão surgindo mais intensamente na nova geração de reencarnados. O significado de percepção aqui apresentado relaciona-se à faculdade de aprender algo, de ter consciência a respeito de uma impressão sensitiva que foi transmitida por órgãos específicos ou por meio de associação ideacional, de natureza mental. Para o Espiritismo, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizadas. Ao lado das percepções comuns, surgem vez ou outra as percepções inusitadas. O estudo das percepções inusitadas apenas iniciou, revelando-se como de natureza bem abrangente. Por exemplo, há um tipo de percepção incomum ou inusitada que tem merecido especial atenção da ciência. Trata-se da sinestesia, cujo conceito se resume na sensação subjetiva de um sentido que não é o que está sendo estimulado. Diz respeito à associação de planos sensoriais diferentes. Por exemplo, há pessoas que associam um som ou uma composição musical a determinado cor ou aroma. Outros unem uma cor específica a um número específico, assim como existem os que percebem sabor nas palavras. Esse tipo de percepção, no passado, poderia ser considerado uma anomalia mental. Hoje, não. O cientista estadunidense Richard Feynman, de 1918 a 1988, Nobel de Física em 1965, afirmava: quando escrevo uma equação na lousa, vejo os números e as letras de cores diferentes. E me pergunto: que diabos meus alunos veem? Os espíritos orientadores da codificação espírita ensinam que os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Ou seja, as aquisições evolutivas do espírito imprimem alterações no seu perispírito, construindo, em consequência, um corpo físico contendo órgãos aperfeiçoados, muito mais suscetíveis à ação da mente espiritual. Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições. Admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Admita-se que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos reconhecereis o homem que se entrega à bebida.
Serão esses sinais que fazem dele um bêbado, ou será a embriaguez que nele imprime esses sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Um ponto-chave na questão da inteligência espiritual é a percepção. A ciência compreende a percepção como o resultado de respostas dos nossos órgãos aos estímulos externos. Mas o Espiritismo vê diferente. Para o Espiritismo, a percepção nada mais é do que um atributo do espírito. E esse atributo do espírito, ele se manifesta nos órgãos. Portanto, a percepção seria uma resposta que o espírito dá a um estímulo externo, ou então é um atributo que o estímulo que o espírito traz de outras jornadas reencarnatórias. Ou seja, a percepção ela vai se tornando mais adequada e vai também influenciando os órgãos do corpo físico conforme o espírito vai evoluindo e vai adquirindo experiências e aprendizados. Por isso, a percepção ela é importante na compreensão da inteligência espiritual. E principalmente quando nós olhamos na ótica da doutrina espírita, onde compreendemos que o espírito, como um viajante de longas jornadas, vem trazendo e acumulando experiências em sua bagagem, e essas experiências estão ali à sua disposição para serem usadas em outros trechos da sua viagem reencarnatória. Por outro lado, esclarece Joana de Ângeles com muita propriedade. A descoberta e a constatação da inteligência espiritual, ou QS, neste momento, faculta a compreensão da complexidade da alma humana, analisando os dados fornecidos pelo pensamento e elaborando os programas mais compatíveis com as suas necessidades e aspirações no complexo movimento da busca da plenitude. Perfeitamente identificáveis as áreas nas quais se exteriorizam as diferentes inteligências. Há, no entanto, em destaque um ponto-luz, que expressa no cérebro a existência daquele de natureza espiritual, impulsionando o ser à compreensão da sua transcendência e da sua destinação rumo do infinito. Esse ponto-luz ou divino está situado entre as conexões dos neurônios nos lóbulos temporais do cérebro. As pesquisas realizadas mediante a utilização de pósitrons permitem constatar-se que nas discussões de natureza religiosa ou espiritual, toda vez que o tema versa a respeito de Deus e do espírito, da vida transcendental e dos valores da alma, de imediato se produz uma iluminação no campo referido, demonstrando ser aí que cedia a inteligência espiritual. É, portanto, essa inteligência que conduz ao cerne das coisas e facilita a compreensão do abstrato, particularmente quando se refere aos valores da imortalidade da alma, da fé religiosa, da causalidade universal, do bem, do amor. Os dias futuros nos reservam surpresas na área do conhecimento das faculdades humanas, e acreditamos e estamos apenas iniciando uma era de estudos mais significativos sobre a inteligência, de algum modo já antecipada pela doutrina espírita, como consta na informação de Leon Denis. A alma contém, no estado virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limite. Pouco a pouco, a alma se eleva e, conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário, elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços punjantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade. Livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas, faz-se o arquiteto de seu destino. O seu adiantamento é obra sua. Finalizando esse estudo sobre a classificação das inteligências, Joana de Ângeles aponta para nós que a ciência está caminhando para encontrar aquilo que no mundo espiritual já se sabe, que existe sim no cérebro uma área que é uma área influenciada pela inteligência, que é a inteligência religiosa ou inteligência espiritual. Esse ponto, já encontrado pela ciência e chamado de conto de Deus, ele vai demonstrar que o homem ele sempre vai convergir para Deus. E
acaba que essa compreensão científica confirma aquilo que Leon Denis já havia falado no século passado. Leon Denis apontou que a alma, ou seja, o espírito encarnado, ele é dotado de todo o conjunto de experiências que ele vai amealhando em sua jornada evolutiva. E conforme ele vai evoluindo, ele vai depurando, ampliando e aprimorando essa capacidade ou essas inteligências. E esse espírito ele vai chegar até o ponto em que ele vai se integrar à inteligência universal, que é Deus. Mas isso é uma jornada que ele vai travando em seu processo evolutivo. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus, muita paz e muita luz.